Opa, tudo bem? Nessa aula eu vou te ensinar tudo o que você precisa saber para formalizar e começar o negócio. O meu objetivo é que no final dessa aula você saiba tudo que você precisa fazer para começar uma empresa. Isso é para você que está querendo empreender, sair da CLT e começar um negócio, já está vendendo alguma coisa, já presta algum serviço e está precisando formalizar. E para você que não me conhece, o meu nome é Caio, eu sou sócio e diretor aqui da DataCamp, uma empresa que ajuda outros empresários a se preocupar menos com as burocracias, com a operação do dia a dia e focar no que realmente importa, que é ganhar dinheiro, que é vender mais. Nós fazemos isso através dos nossos softwares, das nossas soluções. Mas sem muitas delongas, vamos lá para o que interessa. Eu vou compartilhar aqui com vocês todo o escopo que eu fiz dessa aula. Então aqui vai ser um guia mesmo completo de tudo que você precisa saber para formalizar e começar a sua empresa, né? Nós vamos passar por que você deve formalizar o seu negócio. Eu vou te mostrar passo a passo para você abrir um CNPJ na prática, qual a estrutura mínima necessária, quais as rotinas e as obrigações mensais que você precisa ter enquanto um empreendedor, ok? Para a gente começar, por que formalizar o negócio? Se a gente está vendendo, começa a prestar o serviço ali ou começa a vender o produto, tá dando tudo certo, por que eu devo formalizar? O primeiro passo aqui é você fugir da informalidade. A informalidade é um ponto muito complexo, porque se você é informal, se você não está com o seu CNPJ estruturado, com a sua empresa estruturada, você não consegue emitir notas fiscais, você não consegue fazer contratos, ou seja, prestar serviço para grandes empresas, por exemplo, que exigem ter um contrato, exigem a emissão de uma nota fiscal. E mais importante, você não consegue acesso a crédito. Você até consegue acesso a crédito na pessoa física, mas você vai estar muito limitado e vai estar com taxas muito altas. Então, geralmente, para a pessoa jurídica, a taxa geralmente é melhor. Então, esses são alguns dos benefícios de você fugir da informalidade. Um outro ponto também é a otimização dos impostos. Por quê? Quando você está na pessoa física, e eu estou falando aqui, tá, pessoal? Eu não sou contador. Quem vai te orientar melhor vai ser um contador nesse ponto. Mas a gente sabe que a tributação de pessoa física, né, o imposto de renda, pode chegar até 27% e meio, dependendo, né, das faixas ali. Então é muito alto. Se você, por exemplo, presta um serviço de R$10.000 por mês, você é um prestador de serviço, você não faz isso através da empresa, você faz pela pessoa física. Você recebe esse dinheiro da pessoa física, por exemplo, você pode pagar até R$2.750 de imposto. Isso é muito alto. Enquanto na PJ, isso pode variar dependendo de várias coisas que a gente vai abordar hoje, mas isso vai ficar em torno de 4 a 15% em média. Você está otimizando muito. É mais barato você pagar pela empresa do que pagar pela pessoa física, e às vezes as pessoas não têm noção disso. E por fim, empreender é liberdade. Quando você empreende, você está dando um passo rumo à sua independência financeira. Porque você está gerando emprego, você está gerando movimento social, você está contratando, você está prestando serviço. E claro, né, a gente só faz isso, a gente só corre esse risco se o negócio for bom, se for vantajoso para a gente. Então, isso nos dá a nossa independência financeira, de poder construir patrimônio, construir ativo, de construir as coisas. Quando a gente está atrelado a uma carteira de trabalho, por exemplo, não que seja ruim, tá? Tem gente que é muito bem de vida como CLT, mas você fica mais limitado. A empresa, o PJ, te dá a possibilidade de você crescer e muito. E claro, você está contribuindo para a geração de renda. Além da sua geração de renda para a sociedade, você está dando empregos, você está contribuindo socialmente, fazendo um papel social importante. Então, esses são alguns dos motivos por que você deve formalizar o seu negócio. E aí, como abrir um CNPJ na prática? Esse é um ponto muito importante. E o primeiro ponto que você precisa começar, você precisa prestar atenção, é definir o que você vende. A gente pode vender duas coisas. Ou a gente pode vender um produto, ou a gente pode vender um serviço. E aqui eu trouxe alguns exemplos. Você pode estar abrindo uma loja,
Então você pode estar dentre lojas, né? Existem inúmeros exemplos. Você pode ter uma loja de material de construção, você pode ter uma loja de roupa, uma loja de calçado, uma loja de produtos de pet shop, enfim, inúmeros exemplos de lojas. Você pode também ter uma distribuidora. A distribuidora, ela basicamente fica no meio do caminho entre a fábrica e a loja, né? O vendedor ali na ponta. Então você está distribuindo em grandes quantidades aquele produto. E aí é um modelo de negócio mais robusto, né? Depende de um investimento maior, mas você também pode estar sendo um distribuidor, caso você tenha contato com uma indústria, por exemplo. Você pode ser, de fato, a indústria. Você pode produzir esse produto, você pode, né, distribuir e comercializar isso, tanto para o cliente final quanto para distribuidores, lojistas e assim vai. E também você pode ser um prestador de serviço. Você pode prestar serviços em geral, e aí existem inúmeros prestadores, tipos de prestação de serviço, desde um consultor, um assessor financeiro, mecânico, um eletricista, tudo isso são prestadores de serviço, né? Cada um com o seu tipo de serviço ali. Ou eu trouxe um outro exemplo também, no nosso caso, né? Você pode construir um software e vender esse software como um serviço, é um modelo de SaaS. Então você basicamente está alugando o seu software para outra empresa, onde que a outra empresa não necessariamente precisa construir esse software para usar, ela está pagando uma mensalidade, uma assinatura. Então, por que você tem que definir o que você vende? Porque o seu modelo de negócio ele vai ser a base para a definição do KNAI, dos impostos e do tipo de licença que você vai precisar tirar. A gente vai abordar isso aqui, mas basicamente o imposto de serviço, por exemplo, a operação de serviço é um pouco diferente da operação de produto. Os documentos fiscais são diferentes. Beleza. Não, cara, defini, eu já sei o que eu vendo, eu já tenho eu já tenho meu modelo de negócio, já até opero. Então, qual que é o próximo passo? Você vai precisar escolher uma boa contabilidade, porque tudo que eu vou te falar a partir de agora, quem vai fazer para você, basicamente, é uma contabilidade. Você consegue fazer sozinho? Até consegue, mas você vai gastar um tempo buscando entender, que é um tempo muito grande, talvez nem fique da melhor maneira. Então, eu sugiro que você tenha sim uma contabilidade. E aí, o que você vai precisar fazer, né? A contabilidade, na verdade, antes só complementando, ela que vai te auxiliar em todo esse processo. Ela vai te assessorar, na verdade, nessa abertura de empresa, e ela vai te assessorar ao longo do seu tempo de vida, para te auxiliar nos seus documentos fiscais, no fechamento da empresa, no pagamento dos impostos, que é basicamente, né, uma das coisas primordiais de qualquer empresa. Então, a primeira coisa que essa contabilidade vai te ajudar a escolher é o KNAI. E tudo isso que eu vou te falar, você precisa saber obrigatoriamente? Não, mas deixa de ser bobo, deixa de ser ingênuo e vai estudar, vai entender sobre isso para você não ser passado para trás. Porque tem empresário que não busca entender nada, não quer saber de nada, deixa tudo na mão da contabilidade e dependendo da contabilidade, ela pode fazer cagada. Então, entender o básico, que é o que eu vou te passar aqui, é muito importante. Não pula esse ponto, não. Fica aqui, fica atento, que vai te ajudar demais. Você vai me agradecer depois. Então, olhando para os KNAIs aqui, o que a gente tem? O que é o KNAI? O KNAI é uma sigla que diz, que significa Classificação Nacional de Atividades Econômicas. E basicamente um código que vai representar fiscalmente, tributariamente, tudo que você faz. Então aí você pode definir um KNAI principal e vários KNAIs secundários, ou seja, o KNAI principal define a principal linha de negócio, a principal atividade econômica sua. E o KNAI secundário são demais atividades que podem ser incluídas. Eu não vou entrar muito em detalhes disso, porque, como eu disse, quem vai definir isso é a contabilidade, mas é muito importante falar que escolher o KNAI errado pode alterar a sua tributação, pode te impedir de ter uma tributação mais adequada, pode te jogar numa tributação maior e às vezes vai até atrapalhar a sua emissão de notas fiscais. Aqui eu trouxe alguns exemplos de KNAIs que existem, mas existem, eu não vou falar milhões, mas milhares de KNAIs disponíveis que a sua contabilidade vai poder te instruir da melhor forma. O segundo ponto que você precisa definir é a natureza jurídica. O que é a natureza jurídica, né? E o que é a natureza jurídica? Basicamente, a natureza jurídica vai definir o seu enquadramento legal, ou seja,
é como a sua empresa é organizada e vista pelo Estado e pela sociedade. Ela vai definir a responsabilidade da sua empresa, ou seja, ela vai determinar se o patrimônio pessoal dos sócios é separado ou não do patrimônio da empresa. Ela vai determinar as obrigações e direitos da empresa. Ela vai definir as obrigações e os direitos legais dos sócios, como a participação nos lucros ou a responsabilidade por dívidas. Ela vai, na verdade, impactar no regime tributário, ou seja, ela impacta direto na escolha do seu regime tributário e também vai impactar na estrutura societária. Porque se você, por exemplo, tem um sócio, tem um tipo de natureza jurídica. Se você tem mais de um sócio, tem outro tipo de natureza jurídica. E aqui eu trouxe alguns exemplos, que é o MEI, o EI, né, o empresário individual, a empresa sociedade limitada e a sociedade anônima. Eu não vou entrar em detalhes porque não é o nosso papel, não é o nosso objetivo, mas eu quero te esclarecer, te mostrar, te trazer à tona esses conceitos. Nós também temos que saber o regime tributário. Esse é um ponto muito importante que também o seu contador vai ser a melhor pessoa para te orientar. Mas eu quero te trazer o conceito e mostrar os principais tipos de regime tributário. Basicamente, um regime tributário ele vai ser um sistema que vai determinar como uma empresa ou uma pessoa física deve calcular e recolher seus impostos. Cada regime tributário existente tem um tipo de recolhimento de impostos definido. Alguns mais simples, outros mais complexos, e tudo vai depender de acordo com a sua natureza jurídica, o seu CNAE, o que você vende, a sua empresa como um todo. Então, os quatro principais, os quatro regimes tributários, não vou falar dos regimes especiais, mas você tem o MEI, que é o microempresário individual, que tem um limite de faturamento aí de 81 mil, tá em análise aumentar esse limite. Então, o MEI basicamente é um regime tributário onde você tem um limite de faturamento de até 81 mil por ano. Ele é um regime extremamente simples, mas extremamente limitado. Você tem o Simples Nacional também, para empresas que faturam até 4 milhões e 800 mil por ano. Ele tem uma apuração também mais simplificada dos tributos. E você tem também o lucro presumido e o lucro real, que são apurações já para empresas mais estruturadas, porque a apuração é diferente. A diferença basicamente é que o lucro presumido, o governo presume o lucro e tributa em cima dessa presunção desse lucro, e o lucro real ele vai tributar em cima do seu lucro que você obteve entre as despesas e a receita. Então, o seu contador ele vai te orientar nesses quatro regimes e você vai poder estruturar a sua empresa do que mais se adequa. Por fim, o seu contador vai ser responsável por gerar o seu contrato social, que basicamente é um documento que vai formalizar a criação dessa empresa. Ele atua como uma certidão de nascimento jurídica, vamos dizer assim. E também ele faz o registro dessa empresa lá na Junta Comercial e na Receita Federal. Então, é muito importante o papel de uma contabilidade nesse processo. Não negligencie uma contabilidade. Eu não sou contador, mas a gente tem diversos parceiros e a gente vê situações constantes onde a pessoa, o empresário, vai no mais barato, no mais fácil, toma ferro depois. Então, eu sugiro não negligenciar a escolha de um bom contador. E aí, olhando para a estrutura mínima necessária que você precisa para operar. Então, abriu uma empresa, começou trabalhos, ele está uma empresa ativa, e agora? Você vai precisar emitir notas fiscais. A partir das suas vendas, você vai precisar informar isso para a Receita através das notas fiscais, seja notas fiscais de produto ou notas fiscais de serviço. E aí você precisa escolher uma ferramenta, correto? Então eu trouxe aqui alguns critérios para te ensinar como escolher uma boa ferramenta, um bom sistema. Primeiro de tudo que você tem que contar, e muitas pessoas negligenciam, é um bom suporte e um bom atendimento. Existem sistemas muito baratos, mas eles não conseguem entregar um bom suporte, porque é financeiramente inviável. Ele te cobra 80, 70, 50 reais, por exemplo, por mês. Já vi sistema de 40, de 30 reais, mas te deixa na mão quando você mais precisa. Você vai precisar de um treinamento, você vai precisar de um apoio, de uma dúvida, de algum erro que vai acontecer. Quando você não tem um suporte, ou você tem um suporte feito por chatbot, por robô, fica muito difícil, concorda? Então, o primeiro pilar é o suporte e o atendimento. Claro, o sistema também tem que ser um bom custo-benefício, ele tem que caber no seu orçamento.
principalmente se você está começando, né, está dando os primeiros passos. Eu sei que os orçamentos são limitados, o faturamento ainda está começando a crescer, tem que ter um bom custo-benefício. A usabilidade, comigo, tem que ser fácil de mexer, de aprender. Ninguém mais suporta um negócio extremamente difícil, extremamente complexo. E é muito importante, dado tudo isso que eu já falei para vocês, que é o papel da contabilidade, e o que ainda vou falar das rotinas contábeis, das rotinas de fechamento, é importante que esse sistema esteja integrado com contabilidade, para que faça esse movimento automático de envio de informações sem ter que ficar te emulando, sem ter que ficar te chamando todo final de mês, início de mês com as notas fiscais, porque isso de fato é muito chato, às vezes a gente esquece, nossa vida de empreendedor é muito corrida. Então é importante que esse sistema já esteja integrado. E além disso, um bom sistema, ele também vai te ajudar em outros pontos, além só de emitir uma nota fiscal. Um bom sistema e um bom empresário tem essa visão, tá? Um bom empresário tem a visão de gestão desde o início, de gestão, de gerir tudo que tem na empresa, de gerir números, de controlar, de saber as receitas, as despesas, tudo que está no meu estoque, tudo que eu estou vendendo, os meus funcionários, enfim, isso é gestão. Abrir uma empresa não é só estar ali, operacionalizar e não dou bola para o que está acontecendo, nem sei quanto que eu faturo. Não, a gente precisa ter informações de gestão. Eu preciso saber quanto que eu estou vendendo, quanto que eu vendi no mês, quanto que o meu vendedor vendeu para pagar a comissão. Quando você começar a crescer, ter os vendedores, ter funcionários, você precisa ter essas informações. Preciso saber tudo que eu tenho de estoque, porque estoque é dinheiro parado. Eu comprei 100 controles como esse, e cada um me custou R$10, concorda que eu tenho ali R$1.000 parado. Se eu não tenho essa informação, eu estou deixando de ganhar dinheiro, eu estou perdendo dinheiro na verdade. Eu preciso saber as finanças, como eu disse, tudo que entra, tudo que sai de dinheiro. E eu preciso ter isso em forma de relatórios, de informações, principalmente na palma da mão, mais fácil, porque o mundo hoje é dinâmico. E para você que chegou até aqui, eu quero te dar um presente muito especial. Quero que você conheça o DataCamp Go, que é o nosso sistema de gestão que faz tudo isso que eu te falei. Basicamente, você pode criar sua conta, você pode emitir suas notas fiscais, você vai ter seus produtos cadastrados, enfim. Você pode fazer sua gestão da sua empresa, tudo na palma da sua mão, de forma muito simples. Para você que está aqui nessa aula, tá vendo esse mini curso até aqui, você vai ter um mês gratuito para poder usar o nosso sistema. Aqui no nosso site fala 14 dias, mas nós estamos estendendo, nós estamos dando um mês totalmente gratuito para você poder usar, testar, ver se faz sentido para o seu negócio e poder gerenciar o seu negócio, a sua empresa de forma profissional, ok? Então espero que vocês gostem, clique aqui no link dos comentários para poder ter acesso a esse presente. Então, continuando a nossa aula, a gente tem a parte também operacional e de vendas. Se a partir do momento que tiver um sistema de gestão, você vai poder cadastrar, você deve, na verdade, cadastrar os seus produtos, a tributação desses produtos, cadastrar os clientes, cadastrar os fornecedores. Você vai poder fazer as compras, né? Principalmente se você vende produto. Você vai poder não, você deve fazer compras e aí você vai seguir o fluxo de dar a entrada da nota fiscal e alimentar o seu estoque. E aí quando você vender dentro do sistema de gestão, você vai gerar a sua nota fiscal. Você vai fazer a venda e gerar a nota fiscal e mandar para o teu cliente. E aí no final do mês, isso vai para a contabilidade. Eu vou falar isso daqui a pouco. Isso vai para a contabilidade, para ela poder apurar os seus impostos, ok? Um ponto que eu quis trazer aqui também rapidamente, falando de canais de vendas, eu acho isso muito importante. E aí se você é uma loja, tem 4 canais de vendas que eu considero muito importante. Primeiro de tudo é o seu ponto físico, ou seja, o local que você está situado. Ter um WhatsApp, fundamental. Fundamental, hoje não existe empresa sem WhatsApp. Ter redes sociais bem posicionadas que transmitem claramente o que você vende. E estar presente nos marketplaces também é muito importante, porque hoje todo mundo, gente, compra no Mercado Livre, na Shopee, na Amazon. Então é muito importante que você esteja presente, você procure estar presente nesses marketplaces. Mas se você vende serviços, você precisa ter uma rede social muito bem aparentada e bem posicionada. Você também pode trabalhar muito o seu canal de indicações. Serviço é muito sobre indicação, relacionamento. Também trabalhar parcerias de outras empresas que podem também te indicar, não só empresas como pessoas, né, seus clientes. E por fim, para a gente finalizar,
as rotinas e obrigações mensais que você deve cumprir todo mês. Primeiro de tudo, o que enviar para o contador? Então, todo mês você vai lá, vai enviar, ele vai te pedir, obviamente, para facilitar, mas você vai enviar as notas fiscais, tudo que você vendeu, tudo que você comprou, você precisa enviar para ele. Você vai enviar seus extratos bancários e os comprovantes de despesa. Basicamente isso. Obviamente, cada contabilidade trabalha de um jeito, o meu objetivo é não atrapalhar isso, tá? Mas, em suma, é isso que você precisa saber, que você vai enviar no final do mês. E boas práticas, tá, pessoal? Dicas de boas práticas para você que está começando a empreender, que está começando o seu negócio. Organização é a chave do negócio. Larga de ser preguiçoso. Você está começando um negócio, se organize. Comece certo. Não comece bagunçado. Não comece de qualquer jeito. Você está tendo a chance de empreender. Você está arriscando. Você está investindo. Então, organize-se. Registre tudo. Tenha as informações. Não faça de qualquer jeito. Não misture contas pessoais com contas da empresa. Muito empreendedor faz isso. Isso é um tiro no pé. Tem gente que tem lá o dinheiro da empresa, aí precisa pagar uma conta de casa, tira o dinheiro da empresa, aí precisa comprar produto, tira o dinheiro da pessoa física e compra o produto para vender, e aí fica nessa bola de neve. Nunca sabe quanto que tá dando de lucro, nunca sabe quanto, né, tem de dinheiro na pessoa física, vai viajar, pega dinheiro da empresa, enfim. E isso é ruim, isso é prejudicial, porque você precisa levar a sua empresa a sério, até para saber se ela está dando lucro ou não, se compensa você continuar nesse negócio ou não. Tenha sempre um alinhamento com o seu contador, tenha sempre contato com ele, busque contabilidades que te deem essa parceria, te deem essa possibilidade. Priorize a gestão do seu negócio, como eu disse, se você está começando, comece certo. Não deixa para organizar a sua empresa lá no final, quando tiver o caos. Comece aos pouquinhos, que seja num grupo de WhatsApp. Uma dica muito boa aí, um pulo do gato. Comece que seja no grupo de WhatsApp, você mesmo cria um grupo com você, vai mandando as informações, hoje eu vendi tanto, hoje eu comprei tanto, hoje sobrou tanto de dinheiro, o saldo do dia foi esse, amanhã eu tenho que fazer isso. Se organize, porque se você começar certo, se você começar já tendo uma rotina de trabalho, quando você começar a contratar pessoas, começar os próximos passos, já vai ficar muito mais fácil de você ensinar para essas pessoas. Como eu disse, comece certo também com o sistema de gestão. Então aqui na descrição desse vídeo tem um link para você poder acessar o nosso sistema, para você poder testar, para você ganhar o presente de um mês. Um mês, não é todo mundo que ganha essa condição, só para você que me acompanhou até aqui. Espero que você tenha gostado, espero que essa aula tenha te ajudado. Coloque as suas dúvidas aqui nos comentários, pode enviar para a gente, que numa próxima oportunidade nós vamos estar respondendo, nós vamos estar te ajudando. Conte conosco nessa jornada. Eu fico muito feliz e foi um prazer poder te ensinar todo esse conteúdo. Te vejo na próxima.